campeões, bem-vindo ao Hardcast de Biguaçu para o Mundo. Eu sou o Diego Neres e estamos em mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer os nossos patrocinadores, em especial hoje, o Anderson Informática. Já falei para você dele, né, Fernando? O cara é honesto demais, o cara é bom, o cara tem as melhores peças. O cara é incrível. Fica em frente ao Esquimó, não sei o nome da rua, mas já vou saber, eu passo para vocês. E hoje estamos com uma pessoa muito importante aqui, muito especial, um empresário top de linha, um amigo pessoal meu, um cara que já me abriu oportunidades para mim, inclusive no meu atual emprego. Então, com vocês, senhoras e senhores, Fernando Gonçalves. Prazer, irmão, te receber aqui, cara. Tudo certo? Tudo certo. Para quem não sabe, gente, ele é dono da Geprag, né? A queridinha do Brasil, tá fazendo sucesso em... Quantas franquias já tem, Fernando? 20. 20. Fala as mais conhecidas aqui: Balneário Camboriú, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Recife, Fortaleza, e Osasco, são 20. Santos, Belém, Recife. Santos. A matriz é em Biguaçu, né? Nós somos... Começou tudo em Biguaçu. A empresa foi fundada em Biguaçu. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Começando já com a Geprag. Como que a Geprag iniciou? Necessidade ou oportunidade? A Geprag é uma empresa que foi constituída em 28 de março de 2014. Não foi eu que fundei, não foi eu que abri a Geprag. Foi um casal de amigos meus que já trabalhavam no ramo na época e eram franqueados de uma outra empresa e resolveram abrir uma empresa para eles e aonde abriram a Geprag. Eles ficaram com a empresa 2 anos e 2 meses. Eu adquiri a empresa em dezembro de 2016. E na época, eu sempre trabalhei com construção civil e aí eles me ofereceram a empresa, eu achei um bom negócio e comprei até por comprar, assim, não digo uma necessidade, mas eu tinha uma vontade de mudar de ramo, né, de trabalhar em outro ramo. Eu estava um pouco saturado com a construção civil e eu adquiri a Geprag por vontade de conhecer outros ramos. E aí veio a construção civil, ficou mais ruim, ficou mais complicado trabalhar com obras naquela época. E aí então eu comecei a me aprofundar nessa área e eu gostei. E de lá para cá, né, um caminho bem ardiloso, mas a gente está trabalhando firme e forte, né, bem, uma resiliência bem forte para que a Geprag seja o que ela está sendo hoje. Mas foi mais uma necessidade de mudar de ramo. Entendi. Mais necessidade do que oportunidade, no caso. Isso. Eu sabia que era uma boa oportunidade, mas é um pouco dos dois, né? Mas é mais necessidade do que oportunidade, né? Quantos anos já é Geprag, Fernando? Ela fez ano passado 10 anos, então em março desse ano fez 11 anos. Ela tem 11 anos e uns 2 meses aí. Cara, e pelo que eu já acompanho a tua história, depois de quanto tempo de Geprag, isso eu não sei, você começou a ter esse sistema de franquias implantado na tua cabeça? Então, eu comecei a trabalhar com pragas no início de 2017, que eu comprei no final de 2016. Aí 17, 18, 19, 20, 21, daí esse negócio de franquia, eu comecei a pensar a expandir fora de Biguaçu, da região, até mesmo do estado, foi ali em 2022. 2022 para 2023. Tá, mas nós estamos falando de 3 anos, e com 3 anos você está com 20 franquias já? Sim, porque isso é igual uma bola de neve, né? No início a bola ela gira bem devagarzinho e ela é bem pequenininha. E depois que ela passa da metade da montanha, aí você não segura mais, né? Cara, que loucura, em 3 anos, 20 franquias, cara, isso é muito bom. Você se considera hoje um especialista em dedetização? Sim, com tanta... 10 anos, né, Fernando? Com tanto tempo trabalhando nessa área, e não é trabalhando das 8 às 5, né? E nem das 5 às 8, é das 5 às vezes meia-noite, às vezes é das 5, Então a gente acaba ficando especialista, né? A gente acaba sonhando com cupim, com barata. Acho que até o cheiro, tu já acha que é o cheiro do produto em algum lugar. Começa a ficar... Falando em sonhar com produtos químicos, com barata, né? Já teve um cliente ligando de madrugada, desesperado, Fernando, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. A minha casa está infestada. Já. Conta uma história para nós aí, Fernando. Isso acontece muito com rato, né? Porque agora nós estamos nessa época de final de outono para começo de inverno, e no verão os roedores eles se proliferam muito. Só que está no verão, tem comida à vontade, os esgotos estão cheios de alimento para eles, e eles também, mesmo eles sendo sinantrópicos são os animais ou insetos que gostam de conviver com o ser humano, né? Ele não gosta de conviver com o ser humano, mas ele gosta do que nós proporcionamos para ele, que é alimento.
E aí no verão ele tá lá na dele, tem comida, tá tudo de bom, tá quente. E aí o inverno vem o frio e vem a escassez de comida. E aí o rato ele tem 3A: acesso, abrigo e alimento. Ele vai procurar um lugar que tem acesso fácil, abrigo e alimento. E as residências, os mercados, lanchonetes, padarias são convidativas para isso. Então eu já tive chamadas de madrugada de cliente que o rato atravessando a cozinha, incomodando, porque também para o rato é um ambiente novo, é um lugar novo, então até ele se localizar geograficamente, ele também se perde um pouco, né? Então já tive que ir lá, pelo menos ir lá, botar porta-isca, a gente tem umas pastilhinhas natural que é o chorrato, né? Que é da Citromax, que espanta o rato. E tive que ir lá acalmar, porque a pessoa tem fobia, né? A pessoa tendo fobia, ela não consegue nem dormir. Pelo menos na mente dela eu fui lá e acabei com os ratos, né? Ou até, muitas vezes, até já resolve, mas a gente sabe que o rato é um tratamento, ele tem que ingerir o veneno, aquela coisa toda, né? Você falou que no verão eles proliferam mais intensidade, né? Isso. O que acontece com eles no inverno? Eles vão para onde, no caso? Ou eles morrem, tipo, ou vão para onde? O que acontece com os ratos? Então, Diego Neres, assim, ó. O rato, ele é um mamífero. O rato é um mamífero. E ele sendo um mamífero, nós somos um mamífero. O que acontece com nós no inverno? A gente não anda tanto na rua, a gente fica intocado dentro de casa, baixo coberta. E o rato é um mamífero, ele quer um lugar quentinho. O que a gente quer no inverno também? Comida, coisinha quente, um abrigo e alimento. E aí o rato quer a mesma coisa. Só que de forma diferente, mas é a mesma coisa que o mamífero. Isso é qualquer mamífero. E o rato ele não é bobo, né? E aí ele vai invadindo as casas, residências. Para te ter uma ideia, nesses 3 meses que vem agora pela frente, a quantidade de raticida que a Geprag utiliza é 2 vezes mais do que os outros 9 meses que tem pelo ano. Caramba. Por quê? Porque dá maior incidência eu vi um rato na minha casa, nunca vi. Mas é porque no verão ele não queria entrar na tua casa. Agora no inverno ele entrou por necessidade. Faltou comida e lá tá frio. Então, ou seja, o rato, os 12 meses do ano, é propício a entrar na tua casa, no caso. Isso. Não tem, tipo, tem a época maior que é o verão, só que... Ele gosta de esgoto, né? Então ele tá num lugar onde tem esgoto. O camundonguinho até que ele gosta um pouco do ambiente doméstico. Mas o que acontece no inverno? Ele vai aparecer. Ele vai sair de onde é que ele tá. Ah, mas como é que no verão eu não via? Porque ele tá lá no esgoto, vivendo a vidinha dele. Né? E aí tá de boa, agora ficou frio e faltou comida, ele vai achar outro local, onde ele começa a transitar mais e aonde ele começa a ser visto mais e aonde tem mais chamada, onde tem mais incidência, né? Você considera o rato a praga mais difícil de eliminar, não? Assim, ó, é que a gente tem que falar de infestação. Se você tiver uma infestação de rato, não vai ser fácil. Se você tiver uma infestação de carrapato, não vai ser fácil. Se você tiver uma infestação severa de aquela baratinha germânica, aquela batela germânica, também não vai ser fácil. É que depende da infestação. Cupim. Se tiver uma casa estiver muito infestada de cupim, não vai ser fácil. É que o rato, não é você chegar e passar um inseticida aerobicamente com um produto residual, com um princípio ativo bom ali, que tu vai resolver o rato. Até porque raticida líquido é proibido por lei. Né? Até no mercado negro aí eles vendem, mas é proibido por lei, dá até cadeia. E aí tu tens que tratar com um raticida, né, em bloco, isca fresca. E aí é um trabalho, é um processo. Então tu não vai matar os ratos, exterminar os ratos do dia para a noite, entendeu? É um trabalho de controle de praga, né? Um controle integrado. Muitas vezes o cliente lá também tem que fazer a parte dele, de deixar os lugares mais organizados, menos lixo, menos bagunça, menos alimento propício ao rato, porque o rato ele tem 2 narinas e ele tem uma particularidade. Nós, seres humanos, a gente sente um cheiro, é um cheiro só. Se tiver vindo 2 cheiros, esse cheiro se mistura e tu até não consegue saber qual é o cheiro exato. O rato não. O rato ele consegue sentir o cheiro que está vindo daqui e o cheiro que está vindo dali, distintivamente. Assim como os olhos dele, ele consegue mexer como se fosse um mirolho, assim. E aí metade do cérebro ele consegue ver que aqui e aqui e aqui, né? E aí ele, por isso que, tu é um homem ou é um rato? Mas o rato não é qualquer bicho, não. Ele é muito astuto. Então, talvez nessa questão, até vou contar uma história aqui. Eu atendi um posto de gasolina, um cliente nosso há muitos anos, e aí tinha um rato desafiando a gente, porque tem ele desafiando. Ele toda noite ia lá só roer o batom branco, um branco de leite. Aí eu ia lá, fazia de todas as artimanhas, e botava cola, e botava veneno ali, botava aqui, nada. Chegava no outro dia o gerente, roeu de novo o batom branco. Eu ia lá de novo, olha, eu fui umas 5, 6 vezes. E aí os fretistas conhecidos meus, eles riam na minha cara.
Fernando, sabe o que é? Ele come o veneno, passa mal e vai tomar leite, que aqui dele tem leite, que é o chocolatinho branco. Eles tiravam sarro de mim. Passei trabalho, tá? Mas eu consegui pegar o humilhante, né? Então o rato é isso, ele é astuto, ele estuda todo o território, se ele vê aquele ali, opa, aquele ali nunca teve ali, então ele não vai na primeira. Inclusive você falou uma vez também, que eu já fiz uma detetização para você, você falou para mim, se o rato chegar ali e comer uma isca, no caso, ou ver a isca e ele comer, acostumar que tá ali, eles voltam a avisar os outros que tem a isca ali, tipo, é como se fosse uma conexão entre eles, cara, não come ali que vai morrer. Isso tipo mesmo, é isso mesmo. Loucura, né, mano? Isso mesmo, o rato, ele deixa a urina da morte. Se ele comer e passar mal, ele já deixa a urina da morte para os outros não comerem. Por isso que não é bom o rato morrer no local. É isso. Por isso que o raticida moderno, esse raticida de hoje, muita gente que fala do chumbinho, né? Além do chumbinho ser muito perigoso, né? Uma lambida aí, um grãozinho daquele que é tipo de um chumbinho, mesmo que um apelido de chumbinho, né? Uma estiquinina, e aí já é o suficiente, né? Um óbito de uma criança, uma loucura aquilo é um perigo. E aí o rato, quando ele ingere algo com chumbinho, ele vai morrer muito rápido. E aí, nesse morrer rápido, ele vai morrer próximo de onde ele comeu. E aí, antes dele morrer, ele vai deixar a urina da morte, e aí os outros, opa. Então, o chumbinho, ele resolve imediativa, mas ele não vai conseguir chegar longe, né? Por causa que os outros já estão desconfiados. Já os raticidas modernos, geralmente com bloco de facum a 0,005%, ele come, ele não passa mal, ele gostou, vai lá, como tu falou, ele vai lá, chama a turma come, não passou mal, vai lá, chama outra turma, come, porque só depois de 24 a 48 horas que ele começa a ficar míope, começa a ficar cego. A ideia dele ficar míope, cego, já é para morrer longe, para ele perder o senso o senso demográfico ali, geográfico, e se mandar. E para morrer em outro local. E aí a parte de decomposição dele é bem rápida para não ficar aquele cheiro ruim e tal. E aí não dá tempo dos outros da colônia raciocinar que ele morreu foi daquilo que ele comeu faz 2 dias atrás. Então não dá, é para enganar. Isso acontece com a gente. Se tu vai numa festa, já come a maionese, e a maionese já te faz mal, o que tu vai fazer? Já vai avisar todos os teus amigos, ó, não come aquela maionese ali que a coisa tá ruim. Mas se tu comer maionese, 2 dias depois tu passa mal, 1 dia depois tu passa mal, tu vai saber que é maionese? Não vai saber. Então por isso que os raticidas modernos têm essa forma. Porque o rato ele é muito astuto. Ele é igual ao ser humano em questão de, né? Ele já foi provado que ele tem inteligência. Até porque ele é rato, o famoso rato de laboratório, eles fazem laboratório, um teste em sim, rato. como se fosse um... E aí ele sendo raticida assim, ele vai morrer, só que é um controle que tem que ir lá repor de novo a isca, tem que deixar no mesmo lugar. Mesmo, às vezes você pega um ambiente que está muito bagunçado, cheio de lixo, cheio de bagunça, a pessoa, eu vou arrumar primeiro para depois fazer a dessatização. Não, primeiro mata os ratos para depois limpar. Porque se tu mudar o ambiente, os ratos vão dispersar e eles também vão desconfiar. Tu não pode botar, ele já desconfia da caixinha. Imagine o ambiente mudado. Ele acha que tem alguma coisa diferente, então ele não vai comer qualquer coisa com o ambiente modificado. Primeira vez ele vai lá e não vai comer muito. Mesmo que tenha muita fome, ele vai comer só um pouquinho. Aí ele tem esse... Tem, isso é provado. Que já. loucura, cara. Ele não vai chegar lá e vai se lambuzar de comer. Ele é cauteloso, né? Lá em Navegantes, quando a gente tá trabalhando com o Fábio lá, depois eu vou mandar um abraço pro Fábio, né? E aí, Fábio? Figura. Eu tava na casa de algumas pessoas e eles falaram assim, cara, eu juro pra você que eu vi uma família de rato branco aqui em Navegantes. Qual é? Tipo, é tão raro assim? Qual é a diferença? É raro, mas tem rato albino. Sério? E qual é a diferença dele pro rato normal? Ele é normal, só que daí ele nasceu branco, né? Conforme a genética. É igual a barata, tem a barata albina também. Sério? Há tantas 1000 baratas parecem uma albina, o rato também. Isso pode acontecer com os seres humanos também, né? É questão de genética, né? Que loucura, eu pensei. Mas é raro, muito raro. E tá por isso então que ele falou, cara, eu te juro que eu vi. Pra mim, até rato branco é novidade, cara, eu não sabia que, né, que... Ele falou, juro que eu vi uma família rato branco aqui. Eu falei, caramba, velho. Vamos falar da parte mais empresarial agora. Como que qual é o teu estilo, o sistema que você implanta nas tuas empresas para administrar 20 franquias? A gente tem um sistema, como é que eu vou te falar? Ele é um sistema intenso. Um trabalho intenso, um trabalho de... É que a gente trabalha, eu sempre falo, a nossa filosofia da GEPRAG, que todo dia é segunda-feira.
Todo dia é uma segunda-feira. Não interessa se é um sábado de manhã. A mentalidade é de uma segunda-feira. Para você não dispersar, para você não se corromper. E essa intensidade dá resultado. Sabe? Essa coisa, mas Fernando, tu é muito frenético. Posso até ser. Mas a disciplina com a resiliência dá resultado. Não motivação. Motivação é algo que hoje eu estou motivado, mas amanhã não. Mas a mesma disciplina do dia motivado e o dia não motivado tem que ser a mesma. Né? E essa resiliência, essa energia, aí tem que mudar a nossa mentalidade. Né? Ontem nós estamos conversando sobre a mentalidade. E por quê? Porque se eu tenho que implantar em mim um chip de uma mentalidade positiva, proativa. E agora se eu entro num marasmo, e numa situação, tá tudo bem, tá tudo jóia. Não, pode até tá tudo bem, tá tudo jóia, mas tem que estar vigilante, olhando. E aí não é fácil administrar. Não só as 20 franquias, mas também tem a nossa base aqui, que tem o CLT, nós também temos os esporádicos, que atendemos o resto do Brasil todo, né? E nós não temos franquia no Brasil todo, né? A gente, em muitos lugares, são prestadores de serviço para a GEPRAG. E administrar isso não é nada fácil. Mas, você encontrar as pessoas certas e trabalhando intensivamente, pensando em melhorar, tem que pensar igual japonês, pensando em melhorar todo dia um pouco, você vai chegar lá. Né? Só que, lógico, é um trabalho, é uma construção, todo dia um tijolinho. Né? Todo dia um tijolinho. Pode ver que o pedreiro ele não coloca 10 tijolos no mesmo instante. Ele bota um tijolo, ele assenta, ele apruma, ele anivela, ele limpa o tijolo, organiza, aí que ele vai pegar o próximo tijolo. A vida da gente, uma empresa, a nossa família tem que ser a mesma coisa, é um tijolinho por vez. Então, como é que eu vou conseguir botar o tijolo lá na última fiada se eu nem levantei a quinta ainda? Né? Então, meus franqueados são pessoas que são pessoas guerreiras, são pessoas que querem mudar de vida, que querem fazer o diferencial. Também não combina comigo alguém que não tem garra, que não tem vontade, não tem determinação. Então tem que ser uma pessoa, não, eu quero fazer a diferença, porque eu sempre digo que a GEPRAG, Controle de Pragas, é uma empresa que é uma ferramenta para fazer mudar a vida das pessoas. É uma empresa. Ela tem um CNPJ, mas ela não é uma pessoa, ela é uma empresa. E toda empresa ela tem uma responsabilidade social de mudar a vida das pessoas com trabalho e mudar também a vida dos clientes com qualidade do serviço que está sendo feito. Né? Porque se você faz uma desestetização bem feita numa residência, aquela família vai ter qualidade. Para que trocar, né, de idealizador, né? Se você faz um negócio bem feito, para que trocar, né? Isso. Vai ser vitalício com você. Isso. Essa fidelidade com o cliente é algo muito importante. Né? Você fixar a tua marca na mente dos clientes e de todas as pessoas. Né? Uma marca é uma construção, né? E isso é um trabalho ardiloso, mas vamos supor, hoje em Biguaçu, fala em desinsetizadora, lembra de quem? Lembra da GEPRAG. Né? A gente vem trabalhando, não só em Biguaçu, mas a gente já rompeu as fronteiras aí, né? Só que é muito trabalho, muito. Para quem não quer trabalhar, não é o lugar certo. Agora, quem quer resultado bom para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, aí nos procure. Você falou muito em família ali, e o teu segredo é a base familiar, cara? A minha estrutura é a minha família. Se eu não tivesse a família que eu tenho, a GEPRAG não estaria onde está. Né? A GEPRAG, é como eu acabei de mencionar, é uma ferramenta de uma ideia, de um trabalho, de uma prestação de serviço, de uma empresa, que a gente busca sempre estar buscando a excelência, mas se eu não tivesse as pessoas da minha família junto comigo, não, até eu poderia ter uma empresa, eu teria pessoas estranhas trabalhando comigo, poderia ter resultado, mas jamais eu conseguiria ter o resultado que eu tenho. E a confiança que você tem neles, né? Sim. Você estava me contando, o teu filho Luiz trabalha contigo, teu braço direito. É proprietário também, Luiz? Sim, a empresa está no nome dele até. E no caso ele casou, né? E a tua nora também é como se fosse uma filha para você, que a confiança que você tem nela é absurda. Isso aí. Trabalha eu, minha esposa, o meu filho primogênito, a esposa dele, o meu filho do meio, Rafael, trabalha o meu primo, Valdriano, a esposa do meu primo, Valdriano, o filho do Valdriano, está numa missão religiosa, mas quando ele voltar ele vai retornar para a GEPRAG, isso de parente sanguíneo, né? Aí tem um cunhado do meu filho que é da franquia Fortaleza, e aí eu tenho grandes amigos, pessoas que são amigos de décadas, né? Como o nosso franqueado de Joinville, o Bruno de Floripa, que agora abriu Caxias. Então,
O meu compadre lá de Horizontina, uma família dele que está abençoando lá aquele noroeste gaúcho. Então a G-Praga é feita de pessoas Esse é assim. o cara que chorou com o vídeo de Horizontina, né? É. Esse aí. Depois nós vamos mandar o vídeo pra vocês aí, pessoal. E ele tá lá, já alugou uma sala, já abriu o CNPJ, tá numa guerra, tá numa batalha, mas é o que eu digo. Ele tem objetivo, tem disciplina e sabe o que ele quer, né? E não tem preguiça. Não, ele sabe que vai ser difícil. Mas lá no final é bom, né? Você conquistar algo com o seu trabalho, né? Falamos da tua empresa, falamos da tua estratégia, falamos da tua família. E Deus, fica onde nesse lugar? Deus é em primeiro lugar, né? Nada disso teria sem Deus, né? Mas nada. Tanto que estamos aqui por uma mera passagem de menos de 100 anos. Deus é tudo, né? Nosso Pai Celestial, ele é grandioso, né? Supremo, né? E não interessa se a pessoa é hindu, ou é islã, ou cristã, ou budista, mas se acredita num ser supremo, que é o criador de nossa própria vida, né? Eu acho que não tem, né? Isso pode tentar me enfatizar, dizer que o Big Bang... teve o Big Bang, eu acredito no Big Bang. Eu não acredito, mas tinha um maestro pro Big Bang, né? O Big Bang existiu, mas tinha alguém orquestrando esse Big Bang. É um bilhão, um trilhão de coincidência para que tudo hoje esteja dessa forma acontecendo. Do jeito que tá, né? Exato, porque eu estava até saindo um pouco do assunto. É Júpiter que tem um anel, né, em volta do planeta, e se ele não tivesse aquele anel, a Terra estava ferrada, por causa que aquele anel segura os meteoros. É como se fosse um escudo da Terra. Se fosse o imã de meteoro. Isso. E se a Terra tivesse um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, nosso clima seria muito frio, ou seria muito coisa, ou seria muito quente. E se a Terra girasse um pouquinho mais rápido, seria muito quente. Se a Terra girasse um pouquinho mais devagar, seria muito frio. Então é uma coincidência de milésimos de só um ser supremo, que a nossa mente racional, tá? Não adianta nós, meros seres humanos, querer entender algo divino, supremo, com a nossa mentezinha racional. Só acredite e viva. É isso que o nosso Pai Celestial quer. Que a gente cuide de nossa família, de nossa prole, seja boas pessoas, bons cidadãos, trabalhe honrosamente, pague seus impostos, vive tranquilamente e viva. Não tem daquele eu descobri o mundo, o universo, o buraco negro. Não, tá até legal. Mas só para desafiar Deus também não adianta. Fernando, pra gente finalizar, onde a G-Praga quer chegar? A G-Praga, ela tem a meta de daqui a 2 ou 3 anos se tornar, não é questão de ser a maior, mas também a melhor empresa de qualidade de vida para as pessoas. Não é nem dedetização. Eu não vendo dedetização, eu não vendo desatização nem discriminação, eu vendo qualidade de vida. Eu entrego qualidade de vida para as pessoas. Eu não quero que a pessoa compre um serviço, sim, ela compre qualidade de vida, ela adquira qualidade de vida, que a gente possa, a G-Praga, entrar nos lares e trazer qualidade de vida, porque uma desestetização numa casa, em qualquer área, né, é qualidade de vida. Quantas doenças os insetos trazem? Né? Estás trabalhando agora com mosquito dengue, quantas doenças mosquito dengue, né? Chikungunya, dengue, não sei o quê, né? Que o Aedes aegypti ele traz. Imagina o rato também tem leptospirose, tem não sei o quê. Então, eu acho que o papel que eu quero que a G-Praga chegue, que está no caminho, que se torne uma empresa referência de qualidade de vida para as pessoas. Sabe? Que é lógico, a gente é uma ferramenta que faz um tipo de trabalho, que a gente possa usar cada vez mais produtos químicos não tão agressivos para a sociedade, para o meio ambiente, até mesmo. E a gente também não faz extermínio de inseto. A gente faz um controle de insetos naquela residência, naquele espaço onde a pessoa vive. Porque o nosso planeta, o nosso ecossistema precisa desses insetos também. Né? Às vezes as pessoas excomungam muito os cupim, né? O cupim na minha casa. E aí eu explico para as pessoas que milhões e milhões de anos antes mesmo de ter um homem aqui na Terra, na época dos dinossauros, os cupins já estavam aqui. Então não foi eles que invadiram a nossa casa, é nós que a nossa casa invadimos o espaço deles. Então a gente tem que desculpinizar uma casa, mas a nossa casa, né? E não chegar a afetar o meio ambiente contra as abelhinhas, lagartixa, até os próprios insetos que a gente acaba matando para poder ter qualidade de vida, mas naquele ambiente, sabe? Não uma coisa que
né? E o futuro está vindo com produtos mais botânicos, produtos de uma forma. O óleo de Nim é um, né? O óleo de Nim, para quem não sabe, tá? O óleo de Nim é um produto, ele é natural, né? Ele não é químico. Ele é extraído de uma raiz de uma árvore na Índia. Já é produzido no Brasil, né? Mas veio lá da Índia. E esse óleo, ele, em porcentagens corretas, ele ajuda na deformação da larva e também combate o mosquito. Chega a ter 7 dias de residualidade na seiva, né? Para quem não sabe o que é residualidade, é fixar o produto fica ali na superfície por 7 dias. E vai ajudar também, até as pessoas usam uma linguagem coloquial, né? Meio vulgar, que brocha o mosquito, né? Ele enfraquece o mosquito. Então está comprovado, né, que o óleo de Nim, ele, não só para o mosquito da dengue, mas para vários insetos. Maruim, não, isso vai longe. Só que a nossa indústria química ainda, ela não quer que a indústria botânica, né? Mas aí vem um trabalho nosso também de empresa. Eu não preciso em todas as casas jogar aerobicamente produto. Eu posso fazer um spot, hoje tem gel, hoje tem um produto colocado em lugares estratégicos. Então, temos que ser mais sábios, né? Em fazer um trabalho com qualidade, com um preço justo e que a pessoa vá receber e não vá a própria casa, o próprio meio ambiente, né? E eu acho que se todas as empresas que trabalham com produto químico começar a trabalhar com essa pegada, e eu vou falar aqui do agro, o agro também tem uma parte muito mais importante, porque eles usam inseticida em grande escala, a gente também tem que pensar, não no momento, não só na produção, mas também no futuro, né? E aí, se os insetos pararem de existir? Ah, mas não vai parar. Não, até concordo que não vai ser fácil, mas e o desequilíbrio da natureza, né? Tudo isso tem que ser pensado. Gente, eu tenho quase certeza que vocês vão ouvir muito falar desse cara aqui. Eu uso muito de Biguaçu para o mundo, né? E tá acontecendo na minha vida e vai acontecer muito mais esse ano e pro próximo. Na tua vida eu sei que não é diferente. Fala pro pessoal aí suas considerações finais. E aí, pessoal, para quem acompanhou a gente nesse podcast aí, e a Geprag é uma empresa de Biguaçu e eu tenho honra disso, minha cidade, amo minha cidade, amo meu estado, amo meu país. Então a Geprag é uma empresa familiar, né, como a gente já falou, e ela está evoluindo, ela está crescendo, né? Como tudo na vida tem que evoluir, tem que crescer, mas ela está crescendo saudavelmente, né? Dentro dos parâmetros, dentro de uma forma saudável, né? E que eu possa servir de inspiração para muitos que também querem começar esse ramo, né? Que não vai ser fácil, mas que possa trabalhar de forma coerente, com todas as licenças ambientais, licenças municipais, estaduais, federais, tem que estar tudo certinho, não dá para ser um Zé Bombinha, tá? Não dá para ser um Zé Bombinha. Zé Bombinha é aquele cara que vai lá na agropecuária, compra 1 ou 2 produtos, faz uma mistura, chega e detetiza a casa de qualquer jeito, não tem nada contra, mas não tem um conhecimento técnico tão... Bom, a semana passada a gente teve na Supraga em Curitiba, foi mais um grande aprendizado de muitas coisas. Então, desinsetização é algo muito, mas muito responsável, porque você vai aplicar inseticida na casa das pessoas, resumindo, veneno. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, não pode ser qualquer pessoa de qualquer forma. O resultado pode ser muitas vezes catastrófico, né? A gente vê muitos resultados tristes por aí, muitas vezes até óbito de animais, intoxicação de crianças. Então, é uma responsabilidade muito grande. Isso eu levo para todas as empresas que eu trabalho, para todos os lugares. Tem que ser pessoas, empresa capacitada. Porque às vezes as pessoas olham, a detetização, poxa, é legal, dá dinheiro, não dá, vale a pena, vale. Mas espera aí, não é igual trocar uma torneira, não é igual trocar uma telha. E a gente tem onde entra a parte trabalhosa, porque eu passo trabalho para detetizar a minha casa. Olha, eu passo trabalho para detetizar a minha casa, porque eu tenho que tirar todas as crianças, cachorro ali não tem, mas tem gato. E aí são de 6 a 8 ou 10 horas fora de casa, porque o produto químico aeróbico ele está ali no ar. E aí, enquanto o produto está fixando a sua residualidade, ele está evaporando, né, também, e aquilo é intoxicante.
porque ele é um produto, são produtos bons, né? Até porque não tem para vender em agropecuárias. Muitas agropecuárias também vendem produtos que não são licenciados para agropecuária, que é só para empresas especializadas, tá? E existe um mercado negro disso e é muito perigoso, porque são princípios ativos como imidacloprid, fipronil, lambda-salotrina, e aqui se eu ficar falando de princípios ativos vamos até a noite. Mas quando forem contratar uma desinsetização, contratem uma empresa especializada. Peça o alvará sanitário. Se a empresa tiver alvará sanitário é porque ela tem praticamente todas as documentações. É porque ela tem um químico responsável, ela tem um ART do químico junto ao Conselho Regional da Química. Então, você está mais resguardado. Então, que as pessoas comecem até, eu divulgo muito isso, contrate uma empresa que sabe o que está fazendo. Sabe? Quando eu comecei a aprender a mexer com química, era o meu medo. Não mexi com isso. Eu corri atrás, estudei, procurei. Né? Na época a empresa estava toda legalizada e tal, mas eu ainda não sabia a profundidade da responsabilidade. E aí, um ano ou dois depois, eu vi que realmente era um negócio muito sério. E aí, todo ano, minhas documentações estão tudo em dia, tudo certinho. Treinamento dos funcionários, sabe? Já aconteceu de eu chegar em casa de pessoas e eu ver uma criança de 1 ano, ela meio debilitada, e perguntei, tá tudo bem com essa criança? Não, tá, ela teve Covid, não, então a gente não vai aplicar, porque um detetizador ele também é um agente de saúde. Sim. Eu tô ali para controlar as pragas, mas não para prejudicar a saúde das pessoas. Né? Então tem uma responsabilidade social muito grande. E às vezes eu vejo assim, de uma forma galopante, as pessoas abrindo uma detetizadora para dar dinheiro. Não, é um ramo muito bom, mas é por causa que a responsabilidade é muito alta. É uma profissão que tem uma responsabilidade muito alta. Você não pode botar qualquer pessoa de qualquer jeito, sabe? Detetizar uma casa. E a GEPRAG, para quem não sabe, 95% dos serviços prestados é residência. A gente é especialista em residência, em asilo, creche. Né? Você não pode ir de qualquer jeito, com qualquer produto, de qualquer forma. Né? Então é esse recado que eu quero deixar para as pessoas que forem contratar uma dedetizadora, que contratem uma empresa e peça as documentações. Aí, tá, você tem um alvará, tá vigente o alvará, sabe? Porque tem muitos Zé Bombinha na área. Bastante. Pessoas que trabalharam na dedetizadora, viram que o negócio era bom, mas daí não tem documentação nenhuma. Não tem uma sede, não tem toda a estrutura que é pedido para a empresa e acaba trabalhando paralelamente e prejudicando até o próprio setor e também prejudicando até muitos clientes que supostamente acreditam que ele é um profissional autorizado. Que loucura. Sempre tem, todos os ramos tem o impostor, digamos, né? Sempre tem. Gente, obrigado pela tua companhia. Sigam a GEPRAG, né? GEPRAG_Pragas. Isso. Então segue lá e de Biguaçu para o mundo serve para esse cidadão do bem aqui também, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, Deus abençoe a todos e já os cortes estão no Instagram, tá bom? Acompanha lá. Valeu!